Olá, de volta com mais um programa Entre Amigos e, como sempre aqui, trazendo para você a informação segura, palpável, abalizada do Dr. Cláudio Neves através do nosso quadro Vida Longa. E o tema que vamos abordar hoje, nós já falamos aqui, mas de forma en passant. A cada programa que a gente faz, sempre é colocada a questão de forma intrínseca, né? Nós vamos agora dedicar esse bloco exclusivamente para esse tema, imunidade, o que é que podemos fazer para que todos nós tenhamos uma imunidade em dia, para que nos livremos de todos os males. Doutor Cláudio, mais uma vez, uma satisfação muito grande. Comece aí respondendo para o nosso telespectador. Bom, boa pergunta, Rodrigo. Bom tema, você escolheu muito bem. A imunidade ela tem uma relevância grande, porque se nós não tivermos um sistema imune eficaz, nós estaremos vulneráveis às infecções, né, frequentes na população, as viroses que crescem em todo o mundo, né, em determinadas épocas do ano, epidemias que surgem, né, e que podem afetar a pessoa. Você pode adquirir essa virose e ela ter uma consequência maior ou menor, algumas até levando ao óbito. Você vai enfrentar melhor um processo de infecção bacteriana, se você tem uma boa imunidade. Você vai ter menor risco de incidência de um câncer, se você tem uma melhor imunidade, de infecções fúngicas, né? Então, o processo imunológico ele é realmente algo fantástico. Nós temos um sistema de defesa que não é visto a olho nu, ele é microscópico, ele é pequeno, você tem a resposta celular, tem a resposta tumoral. São os macrófagos, né? E tem os anticorpos também, então a gente tem respostas diferentes. Aí você tem essa primeira linha de defesa, que vem as células, né? As células killer que vão combater, que precisa estar eficaz. Então nós temos que manter nosso sistema imune sempre saudável, certo? Principalmente à medida que envelhecemos, depois dos 40 anos de idade, quando nós vamos tendo mais risco de complicações, risco de surgimento de doenças autoimunes, o sistema imunológico pode ficar confuso, agredir seu próprio corpo, levar a doenças da tireoide, até inflamar a tireoide, atacar a própria tireoide, você pode ter hipotireoidismo, você pode ter doenças em outros órgãos, doenças imunes reumáticas. Então o sistema imunológico tem que ser bem cuidado, que além de defender, né, ele também pode, também, estando bem, evitar que você tenha uma doença autoimune, que pode surgir, né, com frequência. Até em pessoas mais jovens, você pode muitas vezes ter essas doenças autoimunes. Então, é importante cuidar do sistema imunológico. E aí, Ludwig, esse sistema imunológico, ele para funcionar bem, ele depende de algumas coisas, né? Sim, então vamos lá, justamente o nosso telespectador está, acredito que ávido. Pronto. Né? Então, tem pontos básicos gerais que servem para todos. Primeira coisa que nós temos que alertar, e a população hoje tem errado e com muita frequência, pelo avanço tecnológico, as ofertas de ocupação mental, é a questão do pouco tempo de sono. O sistema imunológico, ele para estar bem eficaz e bem restaurado, renovado a cada dia, você precisa dormir bem. Você tem que amar seu sono. É o chamado sono reparador, né? É o sono reparador. Então, tem estudos já mostrando que as pessoas que têm um sono mais irregular, elas tendem a ter realmente maior risco de complicações, de infecções, de ter até que essas infecções virem de maneira mais intensas, mais fortes, por não ter realmente uma boa noite de sono. Então, o sono, ele é essencial para um bom sistema imunológico funcionar. Então, isso aí a gente tem que estar atento. Agora, o que é que acontece? Você vai dormir bem, e você vai recuperar, esse sistema imunológico vai se renovar, ele vai trabalhar e vai lhe proteger para que você enfrente o dia a dia. E aí você precisa de quê também? De uma boa alimentação. Você precisa também de uma boa alimentação. Claro. Você precisa nutrir bem. Então você não pode estar com deficiências que possam comprometer esse sistema imunológico. É essencial que você tenha, hoje já tem provado que várias substâncias, vários nutrientes, vitamina D, zinco, vitamina C, você chega nas farmácias, cresce agora em muito. E até interessante que eu estava olhando, a questão do zinco, que a gente já falou aqui no programa, já fez um programa só sobre zinco. É bom alertar que tem cada dia mais trazido a pauta, Ludwig, como você gosta de falar, a questão do zinco e a relação com o sistema imunológico. Eu estava olhando na farmácia outro dia a quantidade de medicamentos que tem para criança só com zinco, suplementos de zinco só para pediatria, só para criança, mostrando realmente o quanto o zinco tem crescido em importância para o sistema imunológico. Antigamente você chegava na farmácia só tinha vitamina C, agora você começa a ter os complexos ricos em zinco e agora tem um só com zinco já para criança também, eu estava observando, digo, olha, então realmente... Mas ele vem casado com o cobre? Não, muitas vezes não, muitas vezes porque a deficiência é só do zinco. Porque para a absorção ser maior do não, zinco. mas às vezes você precisa
fazer uma suplementação para compensar uma deficiência e você está com cobre sobrando, não precisa estar associando. Mas antes isso depende precisa de uma avaliação médica, né? não fazer as coisas de forma aleatória. Então, o que é que acontece? É porque essa questão das suplementações tem que ter cuidado, Rodrigo, porque o pessoal fica às vezes, no YouTube e tal, falando, nem são médicos, e falando em suplementações sem estudar. Mesmo, e aí ficam fazendo sugestões de suplementação, porque não tem como pedir o exame laboratório e avaliar. Então, a gente tem que ter cuidado e pegar a informação realmente mais precisa nesse sentido. A sua informação sobre a sua saúde individual. Não ficar copiando receita de vizinho, nem receita de internet. Tem que ter cuidado com isso. Bom, e aí o que é que acontece? Mas voltando à questão da imunidade. Então, nós temos hoje em dia um estudo grande, crescente, sobre os fatores que influenciam no sistema imunológico e na sua eficácia. Então, a questão do sono, uma boa nutrição, né? Mantendo você realmente... Você já percebeu que em todos os programas que abordamos aqui, que é justamente vida longa, sobre saúde, o tema principal é a boa alimentação. Mas é porque, não é verdade? Rodrigo, há milênio já se sabe que a alimentação está relacionada à longevidade. A longevidade. Para viver mais, você precisa se alimentar bem, né? Com a quantidade restrita de caloria e bem funcional. E aí a questão, como a gente está vendo no sistema imunológico, essa alimentação ela tem que ser mais funcional. Os alimentos funcionais são aqueles que têm importância no funcionamento, não na energia, não calorias. Então, no sistema imunológico, menos açúcar e mais alimentos funcionais. Pegando o seu gancho, realmente isso vai aumentar, não vai melhorar o sistema imunológico, não somente aumentar o sistema imunológico, como aumentar também seu tempo de vida, vai favorecer uma maior longevidade. Você vai ter saúde. Vai ter saúde. Então é importante ter realmente uma alimentação saudável nesse sentido e aí, se você puder, tá conversando com o seu médico para dosar todos os elementos relacionados a que são essenciais, que são muito importantes para o bom funcionamento do sistema imunológico. Para enfrentar futuras infecções, amanhã você pega uma gripe, seja qual for, uma virose, se você está bem, dificilmente tem uma complicação, você muitas vezes não vai precisar ser internado, dificilmente vai levar um óbito, a gente tem as epidemias crescendo aí, as viroses que crescem pelo mundo, né, e afetando, a gente observa aí surgindo, são vírus diversos, H1N1, coronavírus, e tudo isso aí, então o sistema imunológico ele precisa estar bem preparado. Mas aí, continuando sobre o preparo, a alimentação é muito importante, o sono é importante, também a gente tem a importância, já tem mostrado, a atividade física. A atividade física... Outro tema muito bom. Ele também, mas já tem estudos, é bom para a população saber, já tem estudos mostrando que a atividade física regular favorece uma melhora do sistema imune. Então, é importante também a prática regular de atividade física, que não precisa ser exagerada, se possível prazerosa, pode ser uma caminhada, não tem problema, que você tenha prazer e que esteja bem, esteja com disposição, depois de uma noite bem dormida, e estando bem alimentado, você consegue fazer uma boa atividade física e vai estar aí com um bom sistema imunológico. Então, esses ingredientes são importantes, a questão do sono, da atividade física, da boa alimentação e a questão de evitar o estresse. Bom, aí já é mais problemático, viu? Porque é mais difícil. Maus hábitos que baixa mesmo. Maus hábitos. O estresse ocupa a mente. A gente sabe que algumas coisas baixam a imunidade. O cigarro baixa a imunidade. A gente tem vários fatores. Você pode até fazer com que, claro, o nosso telespectador, ele absorve, ele entende, ele acompanha sempre a programação aqui da TV APRP com a expectativa de acompanhar principalmente o quadro Vida Longa do programa Entre Amigos. Justamente, ele pode colocar em prática tudo isso que você diz. A parte de alimentação, daqui para frente eu vou me cuidar mais no que diz respeito à alimentação. Atividade física, mesma coisa. Agora, evitar o estresse, meu irmão, é muito difícil. Mas vejam como é importante, gente. Se a pessoa estiver descompensada, estressada, ela acaba não se alimentando bem, não fazendo atividade física, nem dormindo bem. Perde o sono porque está estressado. Então, evitar o estresse. Evitar realmente, evitar ou tratar. Porque a gente fala evitar aquelas pessoas que já aprenderam a lidar com a vida, inclusive sobre longevidade, Ludwig, é importante nos estudos que já tem décadas, desde 1940, tem estudos mostrando que o envelhecimento, a satisfação no envelhecimento é maior naquelas pessoas que enfrentam melhor as adversidades, os problemas. Então, enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas, se estressando menos, favorece a viver mais e com maior satisfação. Então, aí também, essa dica serve para o sistema imunológico. Caso o que é bom para a longevidade é bom para o sistema imunológico. E aí, realmente, evitar o estresse. Aí vocês, como evitar as coisas que surgem na vida, sem nós as adversidades. As adversidades. Aí, como evitar essas adversidades? Não tem como você evitar, gente, os problemas. Não tem como você fugir das adversidades, das armadilhas da vida. Mas tem como
você está preparado para enfrentar qualquer armadilha, qualquer problema. Então as pessoas têm que começar a trabalhar seu interior, trabalhar sua forma de ser para melhor enfrentar os problemas. Então, aí essa questão desse aprendizado, que é difícil, não é fácil, isso tem que realmente ser iniciado. Se você não inicia, você não vai fortalecer. Não vai começar não nunca. vai começar nunca. Então, essa capacidade de gerenciamento espiritual, de como enfrentar, de como evoluir, isso deve ser iniciado. Isso vai garantir também um bom sistema imunológico. Aí você vai assistir, vou dar um exemplo para você. Aquela pessoa, a gente pega no consultório, interessante. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Tem a pessoa que fuma, estressado, nervoso, com 40 anos de idade já está com câncer, uma doença, com um problema sério. Aí a gente pega, às vezes, no consultório, aquela pessoa com 90 anos fumando, os dentes já desgastados, o sinal de cigarro no lábio e 4.000 substâncias cancerígenas, e ele não tem uma doença relacionada ao cigarro. Até a parte vascular, geneticamente, ele foi muito favorecido, gente. Aí porque o cigarro afeta muito a circulação. Essa pessoa, são poucos, recebeu uma carga genética que deixou o seu sistema vascular muito bem favorecido, o cigarro nem afetou ele. Aí consegue chegar a 90 anos fumando e sorrindo. Você vai observar que essas pessoas, elas não reclamam da vida. Então já vi que você vai dizer que a pestilência maior é justamente então, o estresse. A gente resolve então que as pessoas e o estresse baixa a imunidade. Então, se você tem um fator de risco, eu coloquei o cigarro como exemplo, uma alimentação inadequada, um fator de risco qualquer, e você não tem um sistema imunológico compensado, porque você não está bem do ponto de vista emocional, certamente você tem risco maior de surgimento de doenças por falha do sistema imunológico. Então, a manutenção de um bom humor enfrentando os problemas. Sim. Aí essas pessoas que não perdem o equilíbrio emocional e mantêm um humor sereno. Tem que ter muita psicologia para isso. Viu? Aí é difícil, mas tem pessoas que... tem pessoas que vêm com essa já e tem outras pessoas que têm que aprender. Então é difícil. Então isso é necessário. Mas quando não se consegue, hoje tem medicamentos modernos, hoje tem formas de compensar a ansiedade, o estresse, de preparar melhor o humor, de identificar uma depressão que baixa as defesas. Depressão é uma doença que compromete o sistema imunológico, então já está comprovado isso. Então é importante tratar as alterações de humor, as irritabilidades, impaciências, vontade de chorar. É importante também para o sistema imunológico monitorar seu humor, em relação à vida, em relação aos problemas que podem surgir. Se você não consegue fazer isso de forma trabalhando interiormente ou com ajuda religiosa, qualquer que seja, aí você então procure seu médico, porque os medicamentos podem dar uma ajuda. Então a gente tem que trabalhar de alguma forma para que realmente o estresse seja compensado, seja evitado e, se ele existe, ser tratado e compensado. Você sabe que a nossa produção ela é implacável no que diz respeito ao tempo. Eu gostaria que você citasse aí pelo menos 5 alimentos funcionais para que os nossos telespectadores, a partir de hoje, a partir de amanhã, quando eles forem à feira, ao supermercado, eles comprem e coloquem no dia a dia em sua alimentação. Muito bem. Vamos começar com um completo, que você vai ter praticamente tudo para a vida, que é a questão do ovo e a forma de como comer o ovo. O ovo você pode adquirir, o ovo ele tem todos os nutrientes que compõem uma vida, né? Esse é importante. Então, e baratinho, né? E baratinho. Então, o ovo, de preferência, se você puder achar o ovo de capoeira, com menos, melhor ainda. Mas, de qualquer maneira, a diferença não é grande entre o ovo de granja e de capoeira. Já tem estudos mostrando do ponto de vista nutricional. Do ponto de vista nutricional, ele tem praticamente a mesma coisa, tem um pouco menos de vitamina D em relação às galinhas de capoeira. Já tem alguns estudos, porque possivelmente as galinhas criadas fechadas, ela talvez tomando menos sol e comendo menos vegetais, algumas coisas que a galinha solta vai poder ter isso. Então o ovo é essencial, esse ovo não frito, nada de óleo, ovo cozido ou pochê, castanhas. Aí as diversas castanhas que vai ter o selênio, vai ter tudo isso, é importante a questão castanha do Pará. Aí a gente está falando isso. E a gente vai para os verdes, as folhas verdes, de preferência sem agrotóxico. A ervilha é uma opção boa porque ela tem muitos nutrientes proteicos. A ervilha à noite, uma sopa de ervilha vai ajudar muito. A questão de lembrar do laranja, do abóbora, a própria laranja, a abóbora, a cenoura, você tem que ter o verde. Fácil, a gente então já vou sair 4. Então você coloca isso aí. E aí, você se quer uma carne, os peixes, de preferência de alto mar, e aí você vai estar realmente bem nutrido e garantindo realmente... E fazendo isso no seu dia a dia, você vai ter a sua imunidade lá em cima. Doutor Cláudio, tema realmente muito bom.